Vou me aprofundar aqui, mas tem uns 4 letras, né? Que é chamado... Deixa eu ver se essas correndo mais para os teólogos. Tetagrama. E alguns foram colocando algumas vogais, mas a questão é que Deus se manifestou conforme a necessidade do momento. Por exemplo, para Abraão, ele estava precisando de quê, Abraão? De um cordeiro lá no monte que ele foi oferecer. É o mesmo monte que o templo foi construído, né? Aí Deus se manifestou como o quê? Yahvé proverá, né? Deus proverá. Lá no Êxodo, o Senhor falou sobre doença. Ele falou Yahvé, Jeová Rafá, Deus que cura. Lá em Juízes, quando um homem estava atribulado, malhando trigo no lagar. Como é o nome do homem? Gideão, mas estava valente. O Senhor diz: eu sou a tua paz. Glória a Deus. Então, quando o profeta viu os exércitos inimigos se levantando contra o seu povo, ele dizia agora, aí ele diz: Yahvé Sabaoth, o Senhor dos exércitos pelejará por vós. Glória a Deus. E tem vários nomes aí, né? Que a gente pode... Tem um outro que esqueci a pronúncia, Miqueias. O Senhor é o meu o Senhor é o meu pastor, e não faltará a presença dele na nossa caminhada. Glória a Deus. Então, o profeta Ezequiel vai dizer que ele está ali. O Senhor está ali. Aonde que ele está? No começo do trimestre, os irmãos começaram, os irmãos que vêm para a escola dominical, né? Possa ser uma exortação para aqueles que não vêm, possa ser que eles se desperte para vir. Verdade? Não é verdade? Isso tem um silêncio. Irmãos, o profeta Ezequiel estava lá junto ao rio Quebar. Ele tinha sido levado cativeiro, pelo menos a segunda leva. A primeira leva foi só os príncipes, e agora estava Ezequiel, o sacerdote, junto ao rio Quebar. E a Bíblia diz que no ano 30º, ou seja, com 30 anos de idade, Ezequiel viu os céus abertos, a glória de Deus, enquanto que o profeta messiânico viu acima do trono de Deus serafins cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele viu o seu próprio pecado. Já o Ezequiel não, ele está vendo coisas estrondosas, carros, tronos, seres angelicais, e ali retratava a base do trono de Deus. Deus está assentado entre os querubins. Ele viu aquilo que foi só a réplica lá no velho do tabernáculo, quando havia alguns pessoal das imagens de escultura usa esse texto aí, né? Ele viu a arca da aliança, feita ali da madeira de acácia, coberta de ouro, e por cima da arca o propiciatório. O que era o propiciatório, Esté? Era uma tampa feita de ouro, com a imagem de quê, Stephanie? De dois querubins. E ali era a presença de Deus na arca. Só que ali era só a xerox, a cópia. O Ezequiel viu foi o original, a visão original, né? E ele caiu 7 dias extasiado. E Deus disse: levanta-te, põe-te em pé,
que eu quero falar contigo. Então ali foi só uma chamada, uma preparação. E aí Deus vai desencadeando que a glória que estava lá em Jerusalém, não é verdade, irmão? O que aconteceu com a glória? O Senhor estava lá em Jerusalém. Mas o que tirou a presença de Deus lá em Jerusalém? O pecado, irmão. Irmão, por que eu não estou mais sentindo a glória de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, a unção de Deus, a presença de Deus? Meu Deus, estou falando demais? Estou vendo coisa que não é para ver? Estou indo a lugares que Deus não está se agradando? Estou conversando muita lorota, muito besterol? É preciso a gente conservar a presença de Deus em nós. Glória a Deus. O Senhor estava ali. A idolatria, corrupção, a partir dos sacerdotes, os príncipes, as pessoas, e a glória do Senhor que estava lá em Jerusalém foi para onde? Miqueias? Babilônia, junto ao rio Quebar. Ou seja, a presença de Deus não estava condicionada a um templo. Ou seja, Deus está aqui. 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Mas se você sair daí, Deus vai para onde? Deus vai aonde você estiver. Porque você agora é tabernáculo de Deus. Você agora conduz a presença de Deus. Tenha cuidado, viu, Esther? Porque teve 2 cidadãos que estavam conduzindo a presença de Deus de forma errada. Como é que era irmão, lendo o livro de Números, Miqueias, tem toda uma condução. Tem a ordem de marcha, a ordem de um acampamento, tinha a desmontagem, tinha os 3 filhos lá que conduziam o material, mas tinha um que conduzia, tinha uns carros de boi que conduziam a parte mais pesada, mas tinha outro grupo lá que levava, era no ombro, os materiais só do santo lugar, que era a arca do Senhor, né? Colocava no ombro com as varas e saíam levando a arca. Glória a Deus. Mas o Davi não vigiou, foi inventar de imitar. Tem uns crentes que querem imitar os filisteus, né? Irmão, não imite os filisteus não, pelo amor de Deus. Já está dizendo eu, filisteu, amorreu, ferezeu, jebuseu. Essa turma do eu, crucifica ele lá na cruz, como eu preguei aqui no domingo passado. Deixa o eu crucificado, senão, meu amigo, o eu faz uma festa. Enquanto que o Moisés está lá recebendo a revelação, o eu está reinando lá com dança, com idolatria, com prostituição. Moisés chega e derruba com muita veemência as tábuas da lei no chão, porque o povo tinha quebrado já o pacto desde o início. Glória a Deus. Então Uzá foi tentar ajeitar a arca, porque o carro de boi bateu numa pedra, e Uzá, quando colocou a mão, foi fulminado. Está escrito assim? Irmão, esse Deus aí é cruel, né? Não brinca. A Bíblia diz lá em Hebreus, Deus é fogo consumidor, irmão. Tem gente que está brincando com a graça, acha que a graça libera tudo, perdoa tudo. Mas se aqueles que pecaram segundo a lei, haverá maior castigo para aqueles que rejeitaram a graça de Deus através do sacrifício de Jesus. Por isso, aqueles que rejeitam a salvação, tem perdão não, viu? Rejeitar a manifestação do Espírito Santo, que quer impelir, que quer transmitir, revelar o plano de Deus, e a pessoa não quer nada com nada. É igual aquela história que a pessoa esperou uma salvação e veio as pessoas ali, ele, não, Deus vai vir. Deus já veio, irmão, já enviou o seu filho. Agora você tem que crer, você tem que aceitar Jesus, você tem que deixar
a presença dele entrar no seu coração e tirar os eus que estão sentados no trono do seu coração e deixar o senhorio de Jesus Cristo reinar. E quando ele reinar, aí tudo vai dar certo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, é interessante, o Senhor está ali, e agora o Senhor estava em Babilônia, e a revelação do profeta foi, se não me falha a memória, todos os profetas, eles, ao longo do seu discurso, eles vão falando de assuntos diversos, concernente à corrupção, como eu falei. Podia até dar aqui um breve relato, né, o anúncio do fim, as abominações do tempo que levaram a presença de Deus a tirar Deus de lá, a glória de Deus se foi, aí vinham os falsos profetas, a justiça de Deus. Tem outra palavra referente à justiça, né? Yahvé Tsiknu, né? Que o Senhor é a minha justiça. Glória a Deus. Então Deus começou a falar para Ezequiel que a responsabilidade que cada pessoa não era mais como nação, mas era como pessoa individual. Então Deus falou para Ezequiel que havia o bom, verdadeiros pastores e os infiéis. E aí vem assuntos concernentes à questão escatológica, que aqui na revista ele vai dizer na introdução, mais ou menos aqui, que ele começa com a visão de Jeová, e conclui com a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada. Então há um paralelo entre Ezequiel e João no Apocalipse, não é assim? Só que o Ezequiel, ele trata de assuntos escatológicos. Miqueias aí tratou sobre a visão do templo. Não, esqueci qual foi o teu assunto. Foi a restauração nacional e espiritual de Israel. Eu falei sobre Gog e Magog, que foi sobre aquela guerra que ninguém sabe quando é que vai ser. Então teve a parte do milênio, e teve a restauração espiritual, quando o Johnny falou sobre quando esse templo estiver tudo organizado, vai sair um rio de dentro do templo, e ele vai, as águas desse rio, ele vai brotar lá no Mar Morto, e aquilo que está tudo morto vai trazer vida, vai trazer vegetação, vai trazer frutificação. E por fim, o Ezequiel vai falar sobre essa restauração do templo, esse templo que foi realmente construído, esse templo que nós vamos falar aqui, porque é até interessante, porque tem outros assuntos que João fala, né? Mas Ezequiel se resume só até o milênio. Ainda tem o juízo final, juízo das todas as pessoas. Vai ser a questão de Satanás, que vai sair depois de 1000 anos. Aí vai ter o estado eterno. Ele vai falar sobre o templo milenar. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Sabe o que é esse negócio do templo milenar? É o que nós vamos tentar entender aqui. Tá certo? Muito bem. Então ele se limita de forma da teologia chamada, como é a teologia das últimas coisas? A escatologia de Ezequiel, ele vai até a questão do milênio, né? Vai ter o templo. Então o autor vai entrar falando sobre a cidade. Interessante que eu consegui anotar aqui. Tem umas medidas aí nas Bíblias mais antigas, né? Que eu pude ver aqui, ó. Ele começa a fazer uma medição a partir do norte. Do norte ele vai para o oriente, como se fosse o sentido horário, né? Ele oriente, ele desce para o sul, depois vai para o ocidente, o pôr do sol. Então a cidade é uma espécie de um quadrado. Pode ler aí, que tem, para cada lado tem 3 portas
veja que essas são 12 portas no total, parecidíssimo com a Nova Jerusalém. Que interessante, só abre aqui uma pequena diferença. Júnior Paiva, qual a diferença entre a cidade de Jerusalém reformada no milênio e a Nova Jerusalém eterna? Qual é a diferença? É que nessa do milênio vai ter um templo no meio dela, e a Nova Jerusalém vai ter algum templo? Vai ter algum templo? Me responda aí, os teólogos de plantão. Não. Por que não vai ter nenhum templo? Porque o Senhor disse assim, ó: eis que eu estarei convosco, a minha presença vai estar convosco, até quando? E aí quando a consumação do século acabar, o que vai acontecer? Aí o Senhor diz, aí eu estarei com vocês. Ou seja, a presença de Deus não requer mais templo. É o próprio Deus entronizado entre com os homens. É a Jerusalém celestial. Glória a Deus. Por isso que não vai ter mais templo. Pegarei só a diferença, só um ponto, certo? O autor que vai mostrar no texto que cada lado, que havia a cidade ela é maior. Nos versículos anteriores, durante o capítulo 48 todinho, no 48 ele vai dar dimensões da cidade completa. Mas dentro da cidade, no meio da cidade, havia um quadrado de um perímetro. O perímetro desse quadrado chega a exatamente, irmãos, está lá no versículo 35, 18 mil medidas. Isso é o perímetro. Você sabe o que é perímetro, não é? O perímetro é a soma dos quatro lados, não é um quadrado. Então esse 18 mil medidas corresponde, nessas Bíblias mais atualizadas, do Mário Igor aí, o Mário Igor agora está usando a Bíblia do Novo Convertido, né, Mário Igor? 9 quilômetros. 9 quilômetros. Esse era o perímetro desse quadrado que ficava o templo dessa cidade, aonde, né, no entorno desse templo havia moradores, as tribos, mas havia o templo, e esse templo estava lá. E o nome dessa cidade recebe essa palavra: o Senhor está ali. O Senhor está ali. Meu irmão, pensa aí. Glória a Deus. 12 portas, que são os 12. Inclusive na Jerusalém Celestial, além de ter as 12 filhos de Jacó, ainda tem os 12 fundamentos, que são os 12 apóstolos. Nessa Jerusalém Celestial, é complicado, mas vamos ver se a gente entende. É a composição de toda a igreja do Antigo e do Novo Testamento, representado nos 12 filhos de Jacó e nos 12 apóstolos, a igreja do Velho e a igreja do Novo Testamento. E nesse templo do milênio está lá as 12 portas, correspondendo aos 12 filhos de Israel ou Jacó. Glória a Deus. Então, dito isso, aqui na revista ele vai falar do formato da cidade, como eu falei. Passando um pouco mais adiante, já é uma aula bastante assim, na revista é bem teórico, viu? Né? Fala sobre medidas exatas, as 12 portas, a origem do formato das portas. E eu achei interessante uma palavra aqui, que essa cidade é literalmente, é uma cidade mesmo que vai acontecer. Nós acreditamos que o profeta Ezequiel, ele profetizou a restauração do povo de Deus, né? O povo de Deus iria, como a restauração nacional, que começou em 1948, né? E a restauração espiritual, aí só Deus sabe quando é que vai ser. Mas quando houver a restauração espiritual, e quando for consolidado os planos de Deus em relação à construção do templo, certo? Então, quando o templo for construído,
literalmente um templo. Posso ler aqui um texto aqui da revista. Apesar de ser literal pela descrição da cidade, essa cidade é uma figura da Nova Jerusalém. Porque tudo que Deus faz, como eu falei no início, Deus faz no céu, Ele coloca só a maquete aqui na terra, só a cópia, só a xerox de como vai ser. Mas essa maquete era literal, realmente. É um templo. Havia a cidade onde era chamada o Senhor estar ali. Glória a Deus. Então, apesar de ser literal pela descrição da cidade, ela é uma figura da Nova Jerusalém, que o arquiteto e construtor é o próprio Deus, conforme o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 10. Então eu quero dizer para os irmãos que essa cidade, Deus é tão maravilhoso. Tem uma palavra que Deus, Deus gosta de detalhes, né? O tamanho, tudo conforme os detalhes. Glória a Deus. Porque para que o Senhor estivesse ali, Deus queria colocar as coisas do seu devido lugar. As coisas têm que estar em ordem. Eu sei que alguns irmãos que dizem assim: Deus é o Deus da liberdade. A Bíblia diz que Deus, que a presença do Senhor, onde está a presença do Senhor, aí há liberdade. É verdade isso aí? É bíblico? Todavia, Paulo diz, quando está falando sobre os dons, que tudo tem que ser feito com o quê? Com o quê? Decência e ordem. Porque tem alguns irmãos que pegam essa palavra liberdade, aí quer fazer o que quiser. Não é por aí não, meu irmão. As coisas de Deus são organizadas. As coisas de Deus são com decência, são com ordem. Glória a Deus. E eu, lendo aqui, né, o capítulo 48, eu encontrei até um versículo. Porque eu achei interessante que, assim, nos grandes centros urbanos, as grandes cidades, até no interior da cidade de Ceará, o que está no meio da praça? Geralmente a gente vê no meio da praça uma construção. O que vocês veem no meio da praça? Né? Uma igreja. Alguém diz sempre que tem uma igreja católica, né? Tem uma Assembleia de Deus. Mas geralmente a centralização do templo no meio da praça, no meio da cidade, é para que Deus pudesse ser adorado naquele lugar. Todavia, por mais que geograficamente Deus esteja no centro ali, simbolizado por um templo, mas muitas vezes Deus, Ele está no centro geograficamente falando, mas Ele não tem a prioridade no coração dos homens. Pegou essa palavra aí? Glória a Deus. Veja aí um versículo que eu achei muito interessante sobre Zadok, no versículo 11 do capítulo 48. Leia. Glória a Deus. O que diz aí? A Léa não está dormindo hoje não. Oh Jesus. E será para os sacerdotes santificados. Olha aí. Você quer cultivar a presença de Deus? Irmão, viva. Os sacerdotes estavam santificados, ou seja, separados, dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. Ou seja, todo mundo estava se extraviando, todo mundo estava andando errado, mas os filhos de Zadok permaneceram fiéis, permaneceram na ordenança de Deus, e certamente ele encontrou a sua porção lá naquela cidade. Glória a Deus. Então o seu lugar, claro que essa cidade celestial que aqui me refiro, a qual essa cidade que Ezequiel profetizou, não vai de qualquer jeito não, irmão. Se tem alguns irmãos que tem algumas bagagens velhas, está na hora de desfazer essas bagagens velhas. Pastor, mas eu quero levar umas bagagens aqui.
Não dá não, irmã. Irmão, as bagagens são os nossos pecados, pecadinhos, os nossos pecados de estimação. Meu Deus do céu. Irmão, nós precisamos entender que o Deus do Velho Testamento disse: sede santo, porque eu sou santo. É a mesma exigência no Novo Testamento, irmão. Tem uns teólogos que estão dando água com açúcar para o pessoal, a teologia água com açúcar, porque vem do jeito que está e fica do mesmo jeito. Não é desse jeito não, irmão. Se tu continuar do jeito como tu era do mundo, tu não vai para essa cidade não, irmão. Eu não vou para essa cidade não. Quem vai para essa cidade são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro de Deus, e que têm esse compromisso, como os filhos de Zadok, de permanecer obedientes e fiéis. Veja que o preço para que os inquilinos daquela cidade, Jerusalém, permanecer lá, qual foi o preço? Eles tinham que fazer lá, tinha que dar dinheiro a Deus, né? Era não, preço da obediência. Como eles desobedeceram, desordenaram, foram infiéis, os sacerdotes profanaram a aliança, os levitas fizeram coisas erradas, os homens, as mulheres e tudo mais, eles foram levados para o cativeiro, porque eles não permaneceram. A presença de Deus na vida do ser humano, ela é condicionada à nossa resposta de obediência para com Deus. Glória a Deus. Meu Deus, vamos seguindo em frente. Então o segundo ponto, ele trata aí fala sobre as 12 tribos. Quem tem disposição para ler, vai ler depois, certo? Mas eu quero me deter nesse terceiro tópico, que ele é mais enfatizando esse texto que eu li, né? O Senhor está ali, o versículo 35 do capítulo 48. 18 medidas de em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Então esse santuário, prestemos atenção, conforme o versículo 8 que eu li, diz que o santuário estava no meio dela. Tem um capítulo na Bíblia, Deus está no meio dela. O que vai acontecer? Ela não será abalada. Deus ajudará. Da cidade, Deus está no meio. Deus quer fazer parte. Claro que as cidades de hoje, a idolatria reina, a corrupção, mas Deus está procurando verdadeiros adoradores. Deus está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a adorar Ele em espírito e em verdade. Glória a Deus. Então, essa questão de colocar Deus como centro, como a prioridade, é uma verdade que nós temos que repetir sempre para nós como igreja de Jesus. Glória a Deus. Então falei da fidelidade. A fidelidade faz a presença de Deus preservar em nós, conforme o versículo 11 de Zadok. Então eu estava lendo o livro de Êxodo, quando finalmente, depois daquele embate, podemos dizer teológico, entre Moisés e uma guerra, e Faraó, uma guerra assim de quem era mais forte. Chegou o momento que Deus assim mostrou quem o eu sou que sou, foi revelado, né? Como eu falei essa palavra eu sou, foi revelado lá no Egito. Quando morreu todos os primogênitos, o Faraó se rendeu e disse: pelo amor de Deus, vão-se embora todo mundo, que eu não quero ver nem a cara de vocês mais. Aí, quando eu li o texto de Êxodo 12, glória a Deus, lá naquela saída do povo lá, né, do Egito, glória a Deus, a partir do versículo 40 e o 41, o tempo em que os filhos de Israel habitavam no Egito foi de 430 anos, 41. Passados 430 anos, naquele mesmo dia, o que aconteceu? Os exércitos do Senhor saíram, glória a Deus, foram a caminho da Jerusalém celestial. Não é assim? Glória a Deus.
Aí lá no finalzinho do livro de Êxodo, irmãos, qual é o último? Capítulo 40, no versículo 34. Eu achei interessante isso aqui, ó. Glória a Deus. Tem alguns irmãos que estão pretendendo se mudar, né, assim, geograficamente do lugar. Aí eu perguntou, Deus já... como é que se diz? A nuvem já elevou-se? Já houve o sinal de Deus? A nuvem se elevou? Olha, quando a nuvem se elevava, todo mundo desmontava o tabernáculo. O músico pegava o toque aqui, o outro pegava ali parece assim uma coisa assim. Eu estou idealizando hoje aqui, mas antigamente, né? Cada um pegava seus animais, seus transportes, seus camelos, então partiam em viagem. Quando a nuvem baixava, aí tinha a ordem de acampamento. Está no livro de Números, pode ler. Parece coisa assim de ordem unida mesmo, viu, irmão? Irmão Cláudio. Parece coisa assim de organização militar. Ordem de marcha, ordem de acampamento. Mas o que dava o aval era exatamente isso aqui. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A presença de Deus, o Senhor estava ali com Moisés e aquela 600.000 homens, fora as crianças e as mulheres, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela. E o que aconteceu mais? A glória de Deus enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, eles não ficavam aguardando a ordem. Vamos se acampar aqui, vamos aguardar até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, o fogo estava de noite sobre eles, perante os olhos de toda a casa de Israel e em todas as suas jornadas. Então aqui nós temos uma referência sobre essa parte. O Senhor estava ali conduzindo o seu povo, e o povo tem que ter prioridades para com Deus. Isso aqui é forte. A nossa vida com Cristo, irmãos, glória a Deus, a nossa vida com Cristo é o seguinte: sabe que Jerusalém, uma cidade fortificada, Salmo 125 diz que Deus, o Senhor, assim como os montes estão ao redor, o Senhor estava ao redor do seu povo, o Senhor estava ali presente, até quando eles obedecessem. Porém, no ato da desobediência, eles foram expulsos da cidade. Mas chegou um momento no Novo Testamento que eu achei interessante. O Senhor estava ali. É até o momento aí que os irmãos vão fazer, né, momento, né, para ressaltar realmente o verdadeiro Natal. Mas o verdadeiro Natal foi exatamente a vinda do Emanuel. O Emanuel significa o quê? O Deus presente. O Deus estava ali com o seu povo. Chegou o momento que ele curou ressuscitou um jovem, e alguém disse: o Senhor, um grande profeta, está no nosso meio. O Senhor visitou o seu povo. Deus estava visitando o seu povo com sinais e maravilhas. João diz em 1 versículo 14 que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. E aí Jesus falou que para a igreja funcionar é preciso só ter pelo menos 2 crentes de fogo, que não fica mascando chiclete na hora do culto, que não fica dormindo, que não fica só olhando para o celular na hora da pregação do culto. 2 crentes que queiram pegar a harpa, pegar a Bíblia. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus, irmão. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos e unidos. Essa aqui é uma exortação para todos nós. Em nome de quem? Tem gente que só vai para a igreja se tiver o nome de um pregador bom. Tu está seguindo o homem ou a Deus? Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei aqui presente. O Senhor está aqui. Glória a Deus. Irmãos, vigiemos, irmãos. Glória a Deus, porque o Senhor está
como falou para Ezequiel, está ali. E era o nome da cidade, olha. Esse, para fechar, é o novo nome da cidade de Jerusalém. O Senhor está ali. Depois de sua purificação, passaram pela purificação, porque Deus não pode coabitar. A Bíblia diz assim, ó: não sabeis vós que sois templo de Deus, morada do Espírito Santo de Deus? Como podereis coabitar com a imundícia? O Espírito Santo tem zelo, glória a Deus. Então essa turma aqui, que estava agora morando naquelas, estava não, que ainda vai acontecer, na verdade, eu estou aqui, mas são profecias escatológicas. Depois que passou a purificação, houve a restauração, não havia lembrança da idolatria, da prostituição, a violência. Irmãos, a violência é algo que deixa a cidade bagunçada, né? A falta de paz, a insegurança, a promiscuidade, a falsa religião, a idolatria, e todas essas coisas contaminam a cidade, contaminam as pessoas, e as pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. Então o nome Jerusalém não conseguiu deletar da memória do povo as abominações do passado. Por isso esse nome precisa ser mudado. O Senhor está ali. Deus agora está proclamado por Ezequiel, está no meio, está no centro. Então as pessoas deveriam ser conduzidas sempre à adoração, ao templo, nesse período aqui, para que as chuvas chegassem lá, glória a Deus. Tem passagens bíblicas que falam que as nações correrão para ouvir algo da parte de Deus, a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Glória aí. Tudo isso aí é Deus no controle, porque enquanto o homem está no controle da sua própria vida, o mundo está assim, de mal a pior. Então, meus amados irmãos, são essas, aqui na revista, né? Ele fala os nomes da cidade, né? A cidade de Jerusalém, ela tem uma cidade antiga, né? Significa Salém, cidade de paz, desde os dias do patriarca Abraão. Ela foi chamada de Jebus, que é onde morava quem? Um daqueles Zeus, os Jebuseus. Foi nessa cidade que Davi, depois que ele assumiu o reinado, depois que ele finalmente se tornou rei, não somente porque Davi passou 7 anos reinando em Hebrom, depois que Saul morre, Esbocete ainda consegue os filhos de Saul, mas a presença de Deus estava com Davi mesmo. Então foi canalizado e que Davi foi reconhecido. Um dos primeiros atos do seu reinado foi conquistar Jebus, a fortaleza de Sião. E lá na fortaleza de Sião ele nomeou um daqueles seus parentes, que eram os filhos lá, o seu sobrinho, e disse que quem conquistasse iria ser nomeado general, como de fato Joabe foi nomeado general, conquistou Jebus. A cidade de Sião se tornou a referência. Como eu falei, Davi trouxe a arca para Jerusalém. Davi trouxe, mas ele não consegue edificar um templo, construir. Isso é Salomão. Ele vai dar todo o material, toda a mobília, todo o templo, todo o ouro, todo o maquinário para que se pudesse fazer aquele templo. Glória a Deus. Então, chamada cidade de Davi, essa cidade de paz. E eu encontrei uma passagem que a Léa canta um hino lá da harpa cristã, que Jesus estava fora da cidade de Jerusalém, uma cidade cheia de muita religiosidade, cheia de muito orgulho religioso. E essa cidade que foi que Jesus fez aquela lamentação: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas de Deus, quantas vezes eu quis juntar os teus filhos. Ele usa a expressão, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas Jerusalém fez o que para Jesus? Desprezou, não quis. Então Jerusalém, Jesus disse, vai ficar deserta. De fato, o templo foi destruído pelos babilônios. Depois o templo foi destruído pelos romanos.
E até hoje esse templo aguarda ser inaugurado. Até hoje. Eu acredito que já tem material suficiente. Mas é só na hora de Deus. É só quando Deus encaixar, Deus ordenar, tudo vai ser no seu devido lugar. Então eu acredito que os irmãos entenderam essa lição, mas tem muitos pormenores que os irmãos gostam de fazer. Tem uns irmãos que gostam de fazer pergunta, né? É bom, né? Glória a Deus, né? Então nós vamos concluir glorificando a Deus, pedindo tão somente que a presença do Senhor possa fluir em nosso meio, em nossa vida, em nossa caminhada. Pode ter certeza. Teve o próprio Moisés, depois do fato lá do 32 de Êxodo, né? O Senhor disse assim: Moisés, fala o seguinte, eu vou mandar o anjo do Senhor à frente aí com vocês. Aí o Moisés disse: meu Deus do céu, se o Senhor não for conosco, eu não vou nem com o anjo, nem com o arcanjo, não vou. Só o Senhor mesmo comigo, para apacentar essa multidão. Porque se o Senhor não for conosco, nós não vamos para lugar nenhum. Então fica a palavra para nós. Glória a Deus. Para que o Senhor possa conduzir, ter a prioridade, esteja no centro e nós possamos glorificar. Vamos ficar de pé e adorar o Senhor.